Um minutinho. Bom, pessoal, então, daí começar aí. Bom, então, na aula de ontem, né, nós discutimos sobre a teoria de ondas, né, no modelo de água rasa, né, que é o modelo aí, da dinâmica de fluidos geofísicos, que é bastante apropriado para descrever os movimentos de grande escala, né, na atmosfera e no oceano, né, aqueles movimentos que não dependem muito da estratificação vertical. E nós analisamos essa teoria num regime em que as amplitudes das perturbações, né, ao redor de um estado de equilíbrio eram infinitesimais, né, de tal maneira que os termos de ordem maior, né, os termos não lineares, eram desprezados. Então a gente considerou somente os termos de primeira ordem, ou seja, os termos lineares, né, em relação às perturbações. Então na aula de hoje a gente vai analisar essa teoria de ondas, né, num regime onde as soluções características do problema linear ainda, vamos dizer assim, desempenham um papel dominante na dinâmica do sistema. Porém, no nosso caso aqui, a gente vai investigar, vamos dizer assim, como que as correções devido aos efeitos de ordem maior, né, tem nessas ondas, né, tem sobre essas ondas, né, sobre, quer dizer, os efeitos que essas correções não lineares desempenham na dinâmica das ondas, né. Então, só para dar uma contextualização geral, né, quer dizer, bom, os movimentos ondulatórios ocorrem aí na natureza, de uma diversa gama de problemas físicos, né. Então, em geral, com relação à teoria não linear de ondas, né, a gente pode, vamos dizer assim, dividir em duas classes, né. Vamos dizer assim, as ondas não lineares dispersivas e não dispersivas, né? Quer dizer, elas... Bom, no regime linear, as ondas dispersivas e não dispersivas têm, obviamente, uma diferença marcante, quer dizer, enquanto numa onda não dispersiva, aquele pacote inicial de ondas, né? Quer dizer, você tem um distúrbio inicial de ondas, aquele distúrbio se propaga sem mudar a forma, né? Enquanto que no caso de uma onda dispersiva, aquele distúrbio vai, né, mudando a sua forma devido à dispersão dos harmônicos, né? Cada harmônico viajando com a sua velocidade, né, levando a dispersão. Porém, à medida que você, vamos dizer assim, restaura os efeitos não lineares, né, essa diferença torna-se ainda marcante. No caso da onda não dispersiva, os efeitos não lineares são muito mais marcantes, né, porque como cada harmônico viaja com a mesma velocidade, então todos os harmônicos, vamos dizer assim, são ressonantes, vamos dizer assim. Então, isso leva, vamos dizer assim, por exemplo, à formação, a quebra da onda, a formação de choque, enfim, né. Como, por exemplo, no caso da equação de Burgers não linear. No caso de uma onda dispersiva, quer dizer, em geral, é o contrário, quer dizer, esse efeito da não linearidade, em geral, é fraca, quer dizer, porque os harmônicos, em geral, eles viajam com velocidades diferentes. Porém, uma exceção a essa regra ocorre quando você tem o fenômeno da ressonância, quer dizer, quando alguns harmônicos, né, vamos dizer assim, entram em ressonância entre si, de tal maneira que a fase relativa entre eles não varia com o tempo, a interação entre esses harmônicos pode ser forte. E essas interações, em geral, são esparsas, né? Embora possam ser abundantes também, né? E muitas vezes até não locais, por exemplo, no espaço de Fourier, né? Então, aqui a gente vai abordar o caso específico da teoria não linear de ondas dispersivas. Por quê? Porque, como a gente viu ontem, né, no caso da dinâmica da atmosfera, né, da dinâmica de fluidos geofísicos, né, em especial no modelo de água rasa, quer dizer, as ondas em geral são dispersivas, né, certo? E o principal mecanismo que leva à dispersão é o efeito da força de Coriolis, né? Vocês viram, por exemplo, na aula de exercícios ontem, no caso da relação de dispersão das ondas de Poincaré, né, quer dizer, aquele termo F2, né, o termo inercial é que leva à dispersão. Se você tirar o termo inercial, né, o determinante da Hessiana lá, da relação de dispersão, fica igual a zero, certo? Para todo carro, né? Então, quer dizer, em geral, por exemplo, no caso das ondas de Rossby, por exemplo, no modelo quase geostrófico, a variação meridional do parâmetro de Coriolis é que leva à dispersão, né? Então, basicamente, a dispersão, né, está relacionada com o efeito da força de Coriolis, né? Certo? Bom, então vamos primeiro analisar. Antes da gente entrar na teoria não linear de ondas no modelo de água rasa especificamente, vamos abordar o formalismo geral, né? Certo? O formalismo geral onde a teoria fracamente não linear, né, se aplica, né? Então vamos considerar então um sistema de EDPs, né, dessa forma, né? Então aqui psi é o vetor estado, vamos dizer assim, do modelo, né?
certo? Então, em geral, ele tem, sei lá, dimensão M, onde M seria o número de EDPs ali do sistema, certo? E ele depende de x, né, das coordenadas espaciais do tempo. Então, aqui, sei lá, a gente considera a coordenada espacial, o vetor, né, posição, como tendo d componentes, né? Em geral, d igual a 3, né, certo? Então, o ômega é o operador linear do modelo, né, certo? Que no caso da dinâmica de fluido geofísico envolve ali os termos da força do gradiente de pressão, né, e do Coriolis, né? E aqui esse n representa o operador não linear, quer dizer, em geral é um operador bilinear, né, que representa em geral os termos advectivos, né, quer dizer, então são os termos não lineares do sistema, né? E aqui epsilon é uma medida adimensional da amplitude típica do vetor estado, né? Então, em geral, um sistema como esse a gente obtém por adimensionalização, quer dizer, a gente adimensiona o sistema, né, de EDPs não lineares, né, quer dizer, fazendo uma análise de escala, vamos dizer assim, conveniente. Então, quer dizer, esse termo epsilon aparece multiplicando aí os termos não lineares. Então, quer dizer, no regime, então, quer dizer, se epsilon é pequeno, né, então você vê que os termos não lineares são, vamos dizer assim, uma ordem de grandeza menor do que os termos lineares, certo? Então, quer dizer, então é exatamente o regime fracamente não linear que a gente está querendo considerar, ok? Bom, então, normalmente, o formalismo, assim, o método, né, matemático aí de, vamos dizer assim, analisar soluções, né, por exemplo, nesse regime fracamente não linear, é utilizando a teoria de perturbação, né, certo? Então, a gente usa a teoria de expansão, de perturbação, então a gente faz esse ansatz aqui, essa expansão assintótica, né, da solução em termos do parâmetro epsilon, né, nas vizinhanças ali do epsilon igual a zero, certo? Bom, então substituindo aqui esse ansatz, né, essa expansão assintótica nesse sistema de EDPs, então a gente vai obter ali, então em geral você faz substituir esse ansatz no sistema de EDPs e agrupar os termos de mesma potência em epsilon, certo? Então para cada potência em epsilon você vai ter um problema, né, a ser resolvido, certo? Então, quer dizer, então fazendo isso, né, fazendo as contas aí, então, por exemplo, os termos de ordem dominante seriam os termos, vamos dizer assim, que não multiplicam epsilon, quer dizer, os termos de ordem epsilon elevado a zero, seriam os termos de ordem 1, né. Então, agrupando os termos de ordem 1, a gente tem esse problema aqui, né, certo? Para a solução de ordem dominante psi0, né. Então, veja que, na verdade, então, a solução de ordem dominante, ela obedece a esse problema linear, certo? Quer dizer, lembrando que ômega é um operador linear, certo? Então, quer dizer, nessa ordem o termo não linear não aparece, né? Então, aí como a gente viu ontem, né, por causa, por exemplo, da água rasa, né, quer dizer, supondo homogeneidade nas variáveis espaciais, então a gente pode supor uma solução de ordem dominante na forma de onda, certo? Uma expansão ali, né, em termos das ondas, né, permitidas pelo modelo. Então aqui AP seria a amplitude, né, vamos dizer assim, R seria o autovetor à direita, certo? Então, quer dizer, então aqui cai o vetor número de onda, né? Ômega P seria a frequência do pésimo modo, né? Então aqui você tem, esse P varia, por exemplo, de 1 até M, onde M seria a dimensão do vetor estado psi, quer dizer, então o número, por exemplo, de autovalores, de autofrequência, né, de autovalores, vai ser dado pelo número, pelas componentes, ou seja, pelo número de EDPs do sistema, certo? Quer dizer, você pode ter degenerescência, obviamente, você pode ter algum alto valor com multiplicidade maior que 1, mas enfim. Mas, bom, vamos considerar aqui o caso mais simples, onde os autovalores são todos distintos, tá? Não vamos discutir em especial nenhum caso, por exemplo, de degenerescência. Mas mesmo no caso que tenha degenerescência, você pode também obter, né, um conjunto, por exemplo, de autovetores LI, né? Certo? Bom, então, aqui, né, como eu falei, então o R e o ômega, né, são os autovalores, os autovetores do sistema, quer dizer, eles satisfazem esse problema, né, de alto valor e alto vetor, né, certo? Que é obtido, esse problema de alto valor do vetor é obtido, né, ao substituir, né, o ansatz ali de homos planos no sistema de EDP linear, né. Então, ômega K é a matriz, né, o símbolo do operador linear, né, e aqui L seria o autovetor à esquerda, né, então, quer dizer, normalmente, quer dizer, os autovetores satisfazem, né, quer dizer, a gente vai considerar o caso, né, onde os autovalores são reais, as autofrequências são reais e distintas, né? E os autovetores são mutuamente ortogonais, ou seja, satisfazendo essa relação de ortogonalidade, ok? Como a gente viu ontem, né, que por causa do modelo da água rasa no plano beta equatorial, certo?
E no caso da água rasa do plano F também a gente viu na aula de exercício, né, que os autovetores são mutuamente ortogonais, que isso resulta diretamente do fato do operador ser antilimitiano, né? Os autovalores são imaginários puros e as frequências reais, né, que os autovalores é I e ômega P, e os autovetores mutuamente ortogonais, né? Então o ômega P obviamente satisfaz, o ômega são as raízes, são obtidos pelas raízes dessa equação característica, né? Então, para cada vetor K, você tem M ramificações, né, que são as raízes dessa equação característica, né? Bom, e aí, quer dizer, a gente falou de ondas dispersivas, né? Então, quer dizer, como a gente viu ontem, né, no caso do modelo de água rasa, a definição de onda dispersiva é quando o determinante da Hessiana, né, do ômega em função do K, é diferente de zero, exceto para um conjunto de medida nula em K, que esse é o caso, quer dizer, das ondas no modelo que a gente está analisando, né, nos modelos da dinâmica de fluido geofísico, né. Ok, bom, e aí se a gente for para o problema de ordem epsilon, né, quer dizer, os termos de ordem mais alta, né, agrupando os termos de ordem epsilon, a gente obtém esse problema aqui, ou seja, para a solução de ordem 1, né, tá certo? Em função dos termos não lineares aplicado na solução de ordem dominante. Então, ou seja, a solução de mais alta ordem, ela satisfaz um problema linear não homogêneo, onde o termo não homogêneo é exatamente dado pelo operador não linear aplicado na solução de mais baixa ordem, certo? E mais ainda, quer dizer, esse problema, quer dizer, então você vê que o operador, o problema linear não homogêneo, quer dizer a solução homogênea, obviamente, é idêntica, né, à solução do problema de ordem dominante, certo? Porque o operador aqui é o mesmo, o operador linear é o mesmo, certo? Enquanto que essa forçante aqui é uma forçante harmônica, porque o psi, né, quer dizer, ele é dado por essa superposição das ondas, né, certo? Então, quer dizer, então, na verdade, a frequência, por exemplo, dessa forçante é exatamente dada, né, pela soma ou diferença das frequências das ondas individuais, né, que é o produto, né, por exemplo, das exponenciais complexas, o argumento vai ser a soma ou diferença das frequências dos campos de onda individuais. Então, ou seja, então, na verdade, é um problema linear não homogêneo com uma forçante harmônica, certo? Então, por exemplo, se a frequência dessa forçante harmônica, né, coincidir com uma das frequências naturais do sistema, então ocorre a ressonância. Então, o que acontece? Então, nesse caso, a solução ψ1 ela vai crescer linearmente com o tempo, né, que é o caso ressonante. Só que o problema é que se isso acontece, né, ou seja, se o ψ1 crescer linearmente, então, ou seja, após um certo tempo, né, ou seja, a solução ψ0 ela deixa de ser a solução de ordem dominante. Então, quer dizer, e não é o que a gente quer, né? Então, ou seja, porque para que essa expansão assintótica faça sentido, né, vamos dizer assim, então, ou seja, para epsilon tendendo a zero, quer dizer, o ψ1 tem que ser limitado, né, porque para que esse termo seja muito menor que esse, né? Só que o problema é que se o ψ1 crescer linearmente, ou seja, ele não for limitado, então após um certo tempo esse termo pode ter a mesma ordem de magnitude desse, né, certo? Então, quer dizer, então a maneira para, vamos dizer assim, resolver esse problema, né, é utilizar o método de múltiplas escalas, ou seja, além de supor a expansão assintótica, a gente supõe que o vetor estado ele depende, por exemplo, do tempo na forma de múltiplas escalas, né? Onde a escala de tempo t, né, você tem a escala rápida de tempo t e a escala longa de tempo, que a gente chama de tzão, que é dada por epsilon t, certo? Ou seja, então o psi varia em duas escalas de tempo, né? Então, fazendo isso, então, ou seja, fazendo a expansão assintótica, mas utilizando o método de múltiplas escalas, então, na verdade, o que acontece? Então, na verdade, a amplitude dos modos, por exemplo, quando a gente faz, ou seja, na solução de ordem dominante, ou seja, a amplitude AP de cada modo, ela varia lentamente no tempo, na escala longa de tempo, né? Então, com isso, ou seja, fazendo o método de múltiplas escalas, então, nesse caso, né, então, a solução de ordem maior, ela vai satisfazer, né, novamente, esse problema linear não homogêneo, né? Tá certo? E aí, no caso ressonante, né, tá certo? Vamos dizer, no caso ressonante, a frequência desse termo coincidir com uma das frequências naturais do sistema, né? Então, você tem as soluções circulares, só que para eliminar as soluções circulares, então, ou seja, esse termo forçante tem que ser ortogonal, né, ao modo ressonante, certo? Que é a chamada alternativa de Fredholm, né? Então, aplicando a alternativa de Fredholm, quer dizer, a ortogonalidade desse termo forçante aqui, por exemplo, no modo ressonante, né? Tá certo? Que ocorre, por exemplo, quando os modos satisfazem essas condições de ressonância. Então, a gente tem que a amplitude, por exemplo, do modo P, né,
de cada modo P vai evoluir no tempo de acordo com essa equação aqui, né? Tá certo? Ou seja, para todos os modos MN que são ressonantes com o modo P, que satisfazem essa condição de ressonância com o modo P, ok? E aqui o eta são os chamados coeficientes de interação, né? Quer dizer, que representam o acoplamento intrínseco, né? Vamos dizer assim, entre os modos, né? Entre as ondas permitidas pelo sistema, né? Então, basicamente, o termo, ou seja, o coeficiente de interação representa, né? Vamos dizer assim, o quanto que, vamos dizer assim, os termos não lineares, né? Vamos dizer assim, aplicado em dois modos MN, projetam no modo P. Então, quer dizer, então toda a informação da não linearidade, quer dizer, aqui, toda a informação não, porque aqui o N0, né, seria os termos, os termos não lineares de ordem dominante. Né? Quer dizer, na dinâmica de fluidos geofísicos, em geral, quer dizer, os termos não lineares são exatamente quadráticos. Né? Porém, quer dizer, pode acontecer, por exemplo, de você ter, por exemplo, em alguns modelos, né, de você, por exemplo, no caso do modelo de Boltzmann, por exemplo, você ter, por exemplo, termos não lineares de ordem mais alta. Né? Por exemplo, quando a gente faz, por exemplo, a expansão binomial, por exemplo, da força do gradiente de pressão, por exemplo, né, você pode ter termos não lineares de ordem N mais alta. Mas, em geral, quer dizer, por exemplo, no modelo quase geostrófico, por exemplo, o termo e no caso também no modelo da água rasa, quer dizer, o termo não linear é exatamente quadrático. Né? Mas, enfim, de forma genérica, N0, então, aqui representa o termo, as contribuições de ordem dominante para os termos não lineares. Então, quer dizer, então, os coeficientes de interação representam, vamos dizer assim, esse grau de acoplamento intrínseco, né, envolvendo ou seja, o quanto que o termo de ordem dominante, o termo não linear de ordem dominante, aplicado em dois modos, né, projeta nesse modo P. Né. Ok? Então, quer dizer, no nosso caso aqui, quer dizer, esse termo não linear de ordem dominante, o N0 é quadrático, né, de tal maneira que as ressonâncias são triádicas. Então, os modos interagem entre si na forma de tríades, né, de tripletos. Bom, então, para a gente explorar um pouquinho vamos dizer assim, das consequências, né, dessa não linearidade, né, dessa correção, né, da não linearidade na dinâmica das ondas, vamos investigar a dinâmica reduzida de um único tripleto ressonante, ou seja, vamos truncar esse sistema aqui, quer dizer, esse sistema de EDO é válido para todos os modos P, para cada K e para todos os canais, os possíveis diferentes modos. Mas vamos truncar o sistema, né, esse sistema aqui, de tal maneira a considerar um único tripleto ressonante, tá? Ou seja, um único conjunto de modos que satisfaz aquelas condições de ressonância. Então, a gente tem um sistema de 3 EDOs a 3 incógnitas. Bom, só lembrando que isso aqui é complexo, tá? As amplitudes dos modos são complexas, né? Quer dizer, são, na verdade, os coeficientes Fourier, né? Bom, então, por exemplo, no caso, por exemplo, se os coeficientes, por exemplo, de interação num tripleto são reais ou imaginários puros, né? Então, nesse caso, ou seja, a solução analítica desse sistema é possível. Né? Quer dizer, esse sistema, quer dizer, se os coeficientes de interação são reais ou imaginários puros, esse sistema é integrável. Né? E a solução analítica é dada em termos de funções elípticas, como a gente vai ver mais para frente. Agora, se eles tiverem o mesmo sinal, então você tem tripletos explosivos. Né? Então, em geral, o tripleto explosivo pode ocorrer no caso de você ter as ondas, né, imersas, por exemplo, em escoamentos cisalhantes. Né? Mas no nosso caso a gente não vai considerar, a gente vai considerar o caso de um escoamento básico em repouso, como a gente fez na aula passada para o caso linear. Né? Então no nosso caso a gente vai analisar basicamente então, o caso em que os coeficientes são reais ou imaginários puros, que é onde você tem esse sistema integrável. Né? Bom, então, quer dizer, a partir das equações dos tripletos, a gente pode obter a equação das energias, quer dizer, que é a equação para amplitude, né? Então, multiplicando, por exemplo, cada uma pelo conjugado, né? E multiplicando a equação do conjugado pelos respectivos As, e somando, a gente obtém a equação das energias, né? Então, você vê, se a gente somar, se a gente calcular a energia total do tripleto, né? Ou seja, calculando a derivada temporal da energia total do tripleto, a gente vê que se os coeficientes de interação satisfizerem essa relação, a energia total do tripleto é conservada. Então, nesse caso, a gente diz que é um tripleto conservativo. Né? Bom, e o sistema original de EDPs, né, quer dizer, ele tem, por exemplo, uma energia de ordem dominante, né, e aí você tem, ou seja, que tem uma representação diagonalizada, né, quer dizer, você tem uma pseudoenergia, ou seja, a energia associada aos distúrbios, que é positivo definida, né,
pelo menos a mais baixa ordem, e que tem uma representação diagonalizada em termos dos modos, né? Inclusive, na verdade, o produto interno, na verdade, quer dizer, o produto interno é definido em termos dessa pseudoenergia, né, da contribuição de ordem dominante, quer dizer, de ordem dominante da pseudoenergia, que é positivo definida, né? Ok? Bom, e aí, quer dizer, além da energia total, né, quer dizer, a equação dos tripletos também, usando essas relações de Mullen-Rowe, né, quer dizer, pode ser mostrado que os tripletos ressonantes também conservam a chamada wave action, né. Quer dizer, basicamente, quer dizer, a gente pode deduzir isso aqui usando a equação, por exemplo, o vínculo do tripleto relacionado dos coeficientes de interação, né, associado com a conservação da energia, mais a condição de ressonância e as relações de Mullen-Rowe, a gente chega nessa equação aqui da conservação da wave action. Então, isso aqui mostra que, ou seja, essa relação aqui mostra que os coeficientes de interação no tripleto, né, eles são proporcionais às frequências absolutas, né. Então, isso tem uma consequência importante para a dinâmica dos tripletos. Que veja, por exemplo, o coeficiente de interação maior, né, por exemplo, por essa condição aqui, por exemplo, o maior coeficiente de interação, ele tem que ter sinal oposto aos outros dois. Só que se ele tem sinal oposto, pela equação da energia, ou seja, a variação temporal da energia dele sempre vai ter o sinal oposto à variação temporal da energia dos outros dois. Então, ou seja, esse modo com coeficiente de interação maior, que tem sinal oposto aos outros dois, ele vai ser o modo que ou cede energia para os outros dois modos, ou recebe energia dos outros dois modos, né? E essa relação aqui, né, da conservação da wave action, mostra que esse modo ele vai ser necessariamente um modo com maior frequência absoluta, né? Então, quer dizer, nos tripletos ressonantes conservativos, né, quer dizer, o modo que tem maior frequência absoluta, ele vai ser o modo que vai ou receber energia dos outros dois, ou ceder energia para os outros dois, né? Quer dizer, na dinâmica, na física de plasmas, essa onda geralmente é chamada de pump wave, né? Então, e aí tem consequência importante, que, por exemplo, aí lembrando, por exemplo, da aula passada, por exemplo, quando a gente analisou, né, nas equações da água rasa, né, você tem o modo geostrófico, por exemplo, no caso do plano F, por exemplo, né, o espectro permitido é o seguinte, então você tem o modo geostrófico, frequência zero, e as ondas de gravidade inerciais. Então, como o modo geostrófico tem frequência zero, então num tripleto ressonante envolvendo um modo geostrófico e duas ondas de gravidade inerciais, né, que satisfazem essa condição de ressonância, né, ou seja, então as duas ondas de gravidade têm frequências de mesmo modo e sinais opostos, quer dizer, o modo geostrófico ele não varia a energia com o tempo, né? Então ele age como, então nesse caso a gente diz que o modo geostrófico age como um catalisador para as trocas de energia das duas ondas de gravidade. No sentido que ele, vamos dizer assim, a presença dele permite que as ondas de gravidade interajam e troquem energia entre si, mas a amplitude desse modo mesmo não é afetada, né? Certo? Então, essa propriedade tem consequência importante para o chamado ajuste geostrófico, né, na atmosfera e no oceano, né? Certo? Porque isso faz com que os modos lentos, né, ou seja, governados pela dinâmica quase geostrófica, eles não sejam afetados, né, pela atividade das ondas de gravidade, das ondas rápidas, né? Então isso, na verdade, garante que você tenha um processo de ajuste geostrófico, né? Bom, então agora vamos analisar, dado esse formalismo geral, vamos analisar agora, então, aplicar nessa teoria, né, vamos dizer assim, fracamente não linear, para o caso do modelo da água rasa, no plano beta equatorial, né, cuja teoria linear a gente viu na aula passada, né? Então aqui, né, a gente considera então novamente o modelo de água rasa, camada de fluido homogêneo, né, hidrostático, né, incompressível, né? E aqui o parâmetro de Coriolis é aproximado pela aproximação do plano beta equatorial, tá? Então aqui, quer dizer, o mesmo modelo que a gente viu ontem, mas a gente restaurou os termos não lineares. Então a gente considera pequenas perturbações em relação ao estado básico em repouso, né? Tá certo? Caracterizado por uma altura constante, né? Só que a gente considerou os termos não lineares, né? Bom, e aí novamente, assim como a gente fez na aula passada, a gente vai adimensionalizar o sistema, certo? Então fazendo a mesma adimensionalização da aula passada, né? Fazendo isso, agora, ou seja, a gente obtém esse sistema e aí os termos não lineares aparecem multiplicados por esse parâmetro epsilon, né, que é dado pelo número de Rossby, né. Quer dizer, aqui na verdade, quer dizer, utilizando na verdade o L, né, C sobre beta elevado a meio,
Na verdade, esse epsilon é o número de Rossby, que é igual ao número de Froude, né? que é, na verdade, o U, a escala característica do campo de velocidade, das perturbações do campo de velocidade, dividido pela velocidade característica das ondas lineares do sistema. Né? Então, por exemplo, considerando os valores típicos aqui, por exemplo, a escala característica das perturbações da velocidade da ordem de 10 metros por segundo, né? A velocidade característica das ondas, mais ou menos 300 metros por segundo, né? Utilizando o H típico da troposfera, aí, né? A altura da troposfera, 10 km, né? O L, 1.500 km. Né? Então, a gente tem que o epsilon é da ordem de 0,03, ou seja, da ordem de 10 a menos 2. Então, a gente vê que, quer dizer, a teoria fracamente não linear é razoável, né? Nesse regime aqui, né? Para descrever esses movimentos de grande escala. Ok? Bom, aí escrevendo na forma vetorial, né? Quer dizer, então, ou seja, então o sistema, né? Pode ser escrito da mesma forma do formalismo geral que a gente viu há pouco. Né? Então, aqui o psi, o vetor estado, 3 componentes, né? O campo de velocidade horizontal e geopotencial, o operador linear, que é anti-autoadjunto, né? Como a gente discutiu ontem, né? Então significa que as autofrequências, né? Os autovalores são imaginários puros, né? E, portanto, as autofrequências são reais, representando oscilações puras, né? Oscilações estáveis e neutras, né? E os autovetores associados a cada a diferentes, por exemplo, os autovetores são mutuamente ortogonais. Os autovetores correspondentes a dois autovalores distintos são ortogonais. Né? E aqui os termos não lineares, né? Certo? Você vê que os termos não lineares são quadráticos. Né? Bom, e aí considerando novamente condições periódicas, né, periodicidade em x, né, e na direção meridional, supondo, né, a amplitude das soluções decaindo a zero conforme y esteja mais ou menos infinito, né. Então a solução, né, de ordem dominante, né, aplicando o formalismo geral aí, né, é dado dessa forma, ou seja, a superposição dos modos normais do sistema, né, só que com a amplitude deles variando lentamente no tempo, certo? Então a fase dos modos, né, variando na escala rápida, né, e a amplitude na escala lenta de tempo. Então aqui esse psi-a aqui, né, dependendo de y, são as autofunções, os autovetores correspondentes a cada um dos autovalores ômega-a aqui. Então eles, né, satisfazem esse problema de autovalor e autovetor que a gente resolveu na aula passada. São basicamente dados por funções parabólicas cilíndricas. Né? Então, só relembrando, né, quer dizer, o espectro então, das soluções do problema linear, você tem as ondas de gravidade inerciais, né, propagando para oeste e para leste, as ondas de Rossby, né, que são os modos lentos, né, você vê que tem uma discrepância grande entre a frequência dos modos de gravidade e dos modos de Rossby. Né? Os modos de Rossby têm frequência baixa, portanto, tem uma estrutura quase geostrófica. Né? Então, quer dizer, esses dois tipos de ondas, né, estão presentes em latitudes médias, onde a geometria, a aproximação do plano F é razoável. Né? Então, no plano F, você só tem esses dois tipos, esses três, na verdade, porque você tem ondas de gravidade inerciais para oeste, para leste e a onda de Rossby. Né? Agora, no guia de onda equatorial, além desses tipos básicos de onda, né, você tem também a onda de Kelvin e a onda mista Rossby-gravidade. Né? Certo? A onda de Kelvin é não dispersiva, enquanto que os outros modos, né, são dispersivos. Okay? Bom, então, agora vamos analisar então, agora a dinâmica fracamente não linear dessas ondas equatoriais. Né? Então, ou seja, vamos considerar então, um conjunto de tripletos, né, satisfazendo essas condições de ressonância, né, para as frequências temporais, para o número de ondas zonal e para o número quântico meridional. Aí só um detalhe, aqui no caso, por exemplo, da condição de ressonância para o número quântico meridional é um pouco diferente do formalismo que a gente mostrou, porque no formalismo geral a gente supôs homogeneidade em todas as direções. Aqui a gente tem, vamos dizer assim, a variação em y do parâmetro de Coriolis, né? Então, isso faz com que as autofunções em y sejam dadas por funções de Hermite e não por funções trigonométricas. Então, isso faz com que a condição de ressonância na geometria do plano beta equatorial seja um pouco menos restritiva do que a condição de ressonância, por exemplo, na geometria do plano F, que seria simplesmente a soma dos números de onda meridional ser zero também. Então, essa condição de ressonância aqui é menos restritiva do que a condição de ressonância que haveria se eu tivesse também homogeneidade em y e a dependência em y também fosse dada por funções trigonométricas. Né?
tá certo? Então, quer dizer, basicamente essa condição aqui, né, para a soma dos números quânticos meridional do tripleto ser ímpar, né, na verdade é a condição para que, quer dizer, para que o coeficiente de interação não seja nulo, quer dizer, porque o coeficiente de interação vai ser dado basicamente por produto de 3 funções de Hermite. Então aqui é o coeficiente de interação, né, então ele representa, né, os termos não lineares aplicado em 2 modos, né, projetado num terceiro modo. Então você tem produto de 3 funções de Hermite. Então essa condição é a condição para que o integrando, né, seja uma função par em relação ao equador, né? Porque se for uma função ímpar, né, você vai integrar de menos infinito a mais infinito, dá zero, certo? Ok? Bom, e aí, consequentemente, bom, o produto interno aqui é dado pela, quer dizer, pelo produto interno, quer dizer, é dado em função da norma de Hilbert, né? Quer dizer, no L2, então, de menos infinito a mais infinito, tá? Porque você tem uma integral em y, né? Bom, então a equação geral, então, da amplitude de um dado modo A, né, interagindo com um conjunto de modos, com vários modos B e C que satisfazem essa condição de ressonância. Esse modo A é dado por esse sistema de EDO aqui, tá? Bom, agora para a gente, então agora vamos analisar então agora os vínculos energéticos, né, para os tripletos ressonantes desse modelo, né? Bom, então como a gente viu, né, quer dizer, no formalismo geral, então a gente tem os tripletos, né, vamos ver se esses tripletos, vamos analisar a conservação da energia, né, os vínculos energéticos, quer dizer, os vínculos, né, dos coeficientes de interação em função da conservação da energia total. Bom, então, a partir do sistema de água rasa inicial, né, a gente pode obter a equação da energia total, que é dado dessa forma. Então, você vê que a energia do modelo de água rasa, ela não é exatamente quadrática, você tem um termo cúbico também aqui, né? Porém, né, no regime de pequenas amplitudes, né, então o termo quadrático é o termo de ordem dominante, né? Então, por exemplo, o termo aqui é integral, por exemplo, de U2 mais V2 mais Φ2 sobre 2, né, integrado no domínio, seria o termo de ordem dominante da pseudoenergia, ou seja, da energia dos distúrbios em relação ao estado de equilíbrio, né? Então, essa contribuição de ordem dominante da energia total tem a representação diagonalizada em termos dos modos normais, né? Seria a identidade Pazerval do modelo, né? Então, quer dizer, essa energia de ordem dominante é que vai importar, no nosso caso aqui, no caso fracamente não linear, né? Bom, então... Bom, e aqui, quer dizer, nesse caso aqui, quer dizer, dependendo da normalização das autofunções, você pode ter uma constante, né, multiplicando cada uma, quer dizer, cada modo poderia ter uma energia, uma norma intrínseca diferente de um, né? Mas aqui eu normalizei as autofunções, quer dizer, de tal maneira que, quer dizer, todas elas se norma 1, né? Então, por isso que aqui não tem nenhuma, quer dizer, então simplesmente a energia total é dada dessa forma mesmo, tá? Bom, e aí, então, novamente, quer dizer, a partir da equação dos tripletos, né, quer dizer, considerando um único tripleto, quer dizer, considerando essa equação aqui, né, truncando de modo a considerar o único tripleto ressonante, novamente, né, e aí a gente obtém a equação da energia também, né, daquela forma, quer dizer, multiplicando, né, a equação da amplitude de cada um dos modos do tripleto pelo conjugado, e aí, multiplicando a equação do correspondente conjugado pela amplitude do modo e somando, né, então você obtém a equação da energia do tripleto, né. Então, novamente, aí a gente vê que se os coeficientes de interação satisfizerem... Opa, apertei sem querer. Satisfizerem essa relação, então a energia total é conservada, né. Bom, então agora vamos analisar os possíveis tripletos ressonantes, né, no espectro aí das ondas equatoriais do modelo de água rasa, né. Então, quer dizer, então aqui vamos assim, calculei alguns exemplos aí de tripletos ressonantes, né. Então, basicamente, os tipos de modos, né, que satisfazem as condições de ressonância, né. Então, ou seja, a gente pode ter tripletos, por exemplo, do tipo, sei lá, 2 modos de gravidade e um Rossby, por exemplo. Então, nesse caso, a onda de Rossby tem frequência pequena e os 2 modos de gravidade têm frequência muito próximas, só que em sinal oposto, né, de forma a casar a condição de ressonância. Você pode ter também 2 ondas de gravidade interagindo com um Kelvin, mas nesse caso o Kelvin, por exemplo, ele tem frequência bem menor, né,
O Kelvin ele não dispersivo. Então, você tem ondas de Kelvin com frequência baixa e você tem também ondas de Kelvin com frequência alta. Então, nesse caso, a onda de Kelvin ela teria frequência menor que as duas gravidades. Então, nesse caso, o Kelvin se comportaria essencialmente como Rossby, ou seja, faria o mesmo papel do Rossby nesse tripleto aqui. Agora, o detalhe interessante aqui na geometria do plano beta é que você pode ter tripleto ressonante envolvendo 3 ondas de gravidade. E aí, como a gente discutiu na aula de exercício ontem, né, tem inclusive um exercício da lista aí para demonstrar que no plano F a relação de dispersão das ondas de Poincare, ou gravidade inerciais, é tal que não é possível a existência de tripletos ressonantes envolvendo 3 ondas de gravidade inerciais. Então, no plano F não é possível. Agora, no plano beta é possível. Por quê? Porque a condição de ressonância em Y é menos restritiva. Quer dizer, só por isso. Tá? Então, basicamente, ou seja, essa condição menos restritiva... Essa condição menos restritiva de ressonância na direção meridional é que permite a existência de tripletos ressonantes envolvendo 3 ondas de gravidade, o que não é possível no plano F. Então, com isso, a gente já pode, por exemplo, analisar, por exemplo, você vê que essa condição menos restritiva, no fundo, ela surgiu, ou seja, pelo fato que você tem uma não homogeneidade, né, na região equatorial que você não tem em médias latitudes, porque essa condição menos restritiva surgiu do fato de que o parâmetro de Coriolis, nesse modelo do plano beta equatorial, varia em Y, ou seja, então você tem uma não homogeneidade, né, que se reflete na inclusão de coeficientes variáveis no sistema de EDPs que representa o modelo. Então, com isso, a gente já pode, por exemplo, intuitivamente, né, ver que, quer dizer, quanto maior o número, quanto mais não homogeneidades a gente tem no domínio, né, que se reflete, vamos dizer assim, na inclusão de coeficientes variáveis nas EDPs que representam, né, o dado modelo, né, maior é a possibilidade de interações ressonantes. Né. E aí, lembrando, por exemplo, que o professor Pedro, né, comentou na primeira aula, quer dizer, então, isso está relacionado exatamente com essa multiplicidade, né? Ou seja, na região tropical você tem uma multiplicidade maior, vamos dizer assim, de interações multiscala, né? Tá certo? Que você tem mais interações, por exemplo, possíveis, por exemplo, do que em latitudes médias, né? E aí, por exemplo, você pode ver, por exemplo, no caso, por exemplo, variações topográficas, por exemplo, seria uma outra não homogeneidade no domínio, que também se refletiria na inclusão de mais coeficientes variáveis no domínio. Então, quer dizer, e com isso você teria mais possibilidades de interações multiscala, né? Certo? Bom, e aí continuando então você pode ter também um outro tipo de interação, seria 2 ondas de Rossby interagindo com uma onda mista Rossby-gravidade. Só que nesse caso aqui, a onda mista, ela seria uma onda mista no regime de baixa frequência. Então, basicamente, seria um tripleto essencialmente com a característica do tipo Rossby-Rossby-Rossby, ou seja, 3 ondas de Rossby interagindo. Seria um tripleto típico, vamos dizer assim, essencialmente com as características de um tripleto da dinâmica quase geostrófica, tá? Esse tipo de tripleto aqui. Da mesma maneira, gravidade, Kelvin, Rossby. Então, nesse caso aqui, o Rossby, né, seria baixa frequência e o Kelvin e a gravidade teriam frequências altas, né, próximas e com sinal oposto. Né, certo? Então, quer dizer, então, nesse caso, seria uma onda de Kelvin com alta frequência, ou seja, com a frequência da mesma ordem das ondas de gravidade inerciais. Você tem também gravidade e gravidade Kelvin, então da mesma maneira, né? Então aqui você pode ter, bom, aqui então esse seria o caso, bom, o caso onde o Kelvin tem baixa frequência já seria esse aqui. Então esse seria o caso em que o Kelvin teria alta frequência, se comportaria, né, basicamente como uma onda de gravidade. Quer dizer, seria essencialmente, quer dizer, as mesmas características desse tripleto aqui, tá? Que também só é possível no caso do plano beta equatorial, por exemplo. Quer dizer, no plano F você não tem Kelvin também, né? Mas, enfim, então... mas, enfim, seria um tripleto essencialmente como esse aqui, né? Então, ou seja, característico da região tropical. Né? Também, 2 gravidades e uma mista Rossby-gravidade. Então, nesse caso, a onda mista também se comporta essencialmente como uma onda de Rossby. Tem frequência mais baixa do que as 2 ondas de gravidade. Então, seria um tripleto com as propriedades essencialmente, com as mesmas propriedades desse tripleto aqui. Né? E, finalmente, também, uma gravidade, um Kelvin e uma onda mista. Né?
Então aqui também a onda mista se comportaria essencialmente como uma onda de Rossby e o gravidade Kelvin teriam frequências próximas e com sinal oposto. Tá? Bom, então agora vamos dar alguns exemplos. Então vamos considerar então a equação reduzida de um único tripleto ressonante. Né? Então eu vou selecionar um desses tripletos aqui, tá? Um exemplo representativo, né? E mostrar o exemplo da integração desse sistema aqui. Como eu falei, né, anteriormente, esse sistema de um único tripleto ressonante é integrável. Esses coeficientes de interação aqui, no caso, são imaginários puros. Né? Então, como eu falei no início, então, é exatamente a situação, né, onde esse sistema é integrável e a solução analítica é dada em termos das funções elípticas de Jacobi. Né? Então, aqui seria a solução analítica. Então, quer dizer, vamos só simplificar um pouco, considerando a amplitude do modo A. Então, aqui só um detalhe, eu vou considerar aqui, então, o modo A como sendo o modo cujo coeficiente de interação tem sinal oposto dos outros dois, ou seja, o modo de maior frequência absoluta do tripleto. Então, aqui o modo A, então, em outras palavras, seria o modo que ou recebe energia dos outros dois ou cede energia para os outros dois. Tá? É a onda de maior frequência no tripleto. Então, aqui eu vou considerar o caso em que, só para simplificar a análise, isso na verdade não vai ter grandes implicações para a dinâmica, só para simplificar um pouco a expressão da solução analítica, vou considerar o caso em que o modo a amplitude dele é zero inicialmente. Tá? Então, inicialmente, só tem energia nos modos B e C. Tá? E aí, nesse caso, a solução analítica, em termos da energia dos modos, é dada, então, dessa forma, em termos onde Sn, Cn e Dn são as funções elípticas de Jacobi. Tá? E aqui U e M são U é o argumento da função elíptica de Jacobi, dessa forma, seria esse tempo reescalonado aqui, né, a escala longa, ou seja, então daria a evolução na escala longa de tempo, reescalonado dessa forma, né, pela amplitude do modo C, vezes o produto dos coeficientes de interação dos modos A e B, e raiz quadrada. E M é o parâmetro, é o chamado parâmetro das funções elípticas de Jacobi. Né. Diga, sim. É o coeficiente. Depende das ressonâncias que está pegando. Isso, esse eta é o coeficiente de interação, então ele depende basicamente só da estrutura intrínseca das ondas, porque ele é o produto dos autovetores, na verdade. Né? Mas depende da normalização também? Não, depende da normalização. A normalização vai afetar o valor desses coeficientes. Né? Então aqui eu considerei elas normalizadas. Né? Dependendo da normalização, você pode jogar, digamos, aumentar o coeficiente e diminuir a amplitude. Mas na verdade, assim, ou então, na verdade, uma outra forma de fazer seria o seguinte, seria não considerar não considerar as autofunções normalizadas, e aí, nesse caso, na equação da energia, apareceria a norma aqui, né? Certo? Só que aí, na verdade, a energia total seria a soma do quadrado das amplitudes vezes a energia intrínseca de cada modo, né? Certo? Né? Mas aqui, quer dizer, eu considerei a normalização, as autofunções normalizadas, então, quer dizer, a norma é 1, né? Mas realmente, mas depende da norma, sim, né? O valor dos coeficientes, né? Bom, então aqui M é o parâmetro das funções elípticas de Jacobi, né? Agora, no caso em que o M... Então veja aqui, ó, a partir dessa equação, a gente vê que, por exemplo, no caso, por exemplo, do eta C ser igual a zero, por exemplo, que é o caso, por exemplo, em médias latitudes, né, onde, no caso da geometria do plano F, onde os modos de Rossby aqui seriam substituídos pelo modo geostrófico, ou seja, com frequência zero. Né? Então, ou seja, o eta C seria zero, então o M igual a zero. Então, no caso o M igual a zero, né, esse dN, né, então na verdade aqui então o EC é constante, né, e o SN e o CN seriam dados por funções trigonométricas, o seno e cosseno. Né? Então, no caso, por exemplo, do M igual a zero, ou seja, então a solução dos tripletos são dados dessa forma, em termos de funções trigonométricas. Então, o modo C é constante e a energia dos modos B e C vão simplesmente sendo defasados de π sobre 2, ou seja, os modos B e C vão, A e B, os modos A e B vão trocando energia entre si, mas a energia do modo C não varia. Então, esse é o caso, por exemplo, de um tripleto ressonante envolvendo duas ondas de gravidade inerciais e um modo geostrófico, por exemplo, em latitudes médias. Agora, aqui no plano beta equatorial, quer dizer, a gente tem um modo de frequência zero, que são os modos com K igual a zero. Então, os modos de Rossby
ou Kelvin com K igual a 0, eles são geostróficos, eles têm frequência zero. Então, pode haver tripleto ressonante envolvendo um modo geostrófico e, por exemplo, duas ondas com mesma frequência. Com mesma frequência e módulo e sinal oposto. Né? Então, aqui a gente mostra um exemplo. Então, aqui a gente mostra um exemplo aqui, ó, por exemplo, de um tripleto ressonante formado por duas ondas de gravidade inerciais, com o mesmo número de onda, né, porque tem que ter, porque um dos modos é o geostrófico, o K igual a 0, frequência 0, então seria o modo de Rossby com K igual a 0. Então, as duas ondas de gravidade têm o mesmo número de onda, mesmo número quântico meridional, só que uma propaga para oeste e outra para leste. Né? Então, elas têm a frequência próximas, iguais, na verdade, né? Tem frequências iguais ou muito próximas, ou seja, quase ressonantes, né? Inclusive, na verdade, é que essa modulação da energia total aqui, na verdade, ela resulta do fato de que, ou seja, você não tem uma ressonância exata aqui, ou seja, você tem uma defasagem pequena, né, na frequência dos modos que faz com que a energia total, ao invés de ser constante, oscile um pouco no tempo. Né? Então, você tem duas ondas de gravidade, uma para leste e outra para oeste, interagindo por meio de um modo geostrófico. Então, você vê que o modo geostrófico, a energia dele não varia no tempo, e as duas ondas de gravidade, né, trocam energia entre si. Né? Tá? Bom, então aqui vamos mostrar um exemplo, né, da integração da equação dos tripletos, né, para um tripleto constituído por duas ondas de gravidade e uma onda de Rossby. Então, seria uma onda de Rossby com K diferente de 0. Então, ela não tem frequência nula. Né? Tem frequência pequena, mas não nula. Né? Então, uma onda de Rossby interagindo com duas gravidades. Né? Então, você vê que, essencialmente, né, quer dizer, devido àquele vínculo energético resultante da conservação da energia total e da wave action, né? Quer dizer, como a onda de Rossby tem frequência bem menor que a das ondas de gravidade, né? Como os coeficientes de interação são proporcionais à frequência, né? Num tripleto ressonante, então o coeficiente de interação referente à onda de Rossby é bem menor do que em valor absoluto do que os coeficientes de interação associados com as ondas de gravidade. Então, ou seja, a modulação da energia da onda de Rossby é menor, é bem menor do que a modulação da energia das ondas de gravidade. Então, a onda de Rossby aqui nesse caso, vamos dizer assim, principalmente para esse regime aqui, né, coisa para o M muito próximo de 0, né, então aqui a gente setou, escolhemos aqui as amplitudes iniciais dos modos, de tal maneira que o parâmetro da função elíptica de Jacobi seja próximo de 0. Então, nesse caso, o modo C, né, a onda de Rossby, ela essencialmente age como um catalisador, né, para as trocas de energia entre as ondas de gravidade. Aqui seria um outro caso onde a gente mudamos a amplitude inicial dos modos de tal maneira que o M fica intermediário, algo intermediário entre 0 e 1. Então, nesse caso, quer dizer, de novo, quer dizer, sempre a modulação da energia do Rossby é sempre menor, né? Bem menor do que a modulação da energia dos gravidades, porque o coeficiente de interação dela é bem menor do que o coeficiente de interação das duas ondas de gravidade, em função daqueles vínculos energéticos resultantes da conservação da energia total e da wave action. Porém, nesse caso, quer dizer, como a energia inicial dela é menor, né, ou seja, é inclusive menor do que a energia do modo B, né, então, quer dizer, nesse caso ela ainda tem uma modulação razoável. Então, nesse caso é um regime onde os três modos têm uma modulação de energia significativa. Né? Agora, um regime interessante seria o caso, por exemplo, quando o M está próximo de 1, né? Quer dizer, bem maior que 0 é próximo de 1. Porque nesse caso, na verdade, quer dizer, você vê que os modos, né? Quer dizer, a troca de, quer dizer, novamente, quer dizer, as duas ondas de gravidade, quer dizer, trocam energia, enquanto a onda de Rossby tem uma modulação menor, né? Porém, você vê que aqui o modo A, né, a onda de maior frequência, né, ela cresce rapidamente, aí fica bastante tempo ali, mais ou menos estacionário, e depois, novamente, tem uma queda brusca da energia, né? Então, ou seja, nesse caso você tem os modos, eles têm um período pequeno ali, né, em comparação com o período total, né, da modulação de energia, eles têm um período curto onde você tem uma queda ou um aumento da energia brusco, quer dizer, e aí eles ficam, quer dizer, um tempo longo, quer dizer, mais ou menos estacionário. Né? Então, quer dizer, esse comportamento é característico desse regime quando o M está próximo de 1.
dizer, por exemplo, quando M igual a 1, né, o que aconteceria aqui é que, ou seja, o modo A seria excitado e aí ficaria estacionário, né? Porque nesse caso, né, e da mesma maneira, esse modo B, ele também, todos os modos ficariam estacionários, né, após esse patamar aqui, né? Quer dizer, porque essencialmente nesse caso, quer dizer, para M igual a 1, né, quer dizer, o Sn, né, na verdade, viraria uma secante hiperbólica ali, né, certo? Bom, e aí só para concluir, né, quer dizer, para a gente analisar, quer dizer, como que essas trocas de energia, por exemplo, né, elas vão, vamos dizer assim, quer dizer, como que, analisando a solução no espaço físico, por exemplo, né, por exemplo, se eu, sei lá, eu estou no domínio, por exemplo, né, qual que é a implicação dessas trocas de energia entre os modos, por exemplo, para o campo do vento, para o campo da pressão, né? Então, essa é uma pergunta interessante, né? Então, por exemplo, estou analisando, por exemplo, a evolução temporal, por exemplo, da divergência horizontal do vento, por exemplo, em duas posições diferentes do domínio. Aqui, por exemplo, analisando a divergência do vento num ponto do domínio, no Equador e, por exemplo, em 12 graus de latitude, né? Então, aqui a gente vê a divergência, aí só recapitulando, né? Lembrando que a divergência, né? A divergência horizontal, né? Ela tem uma contribuição muito maior dos modos de gravidade do que de Rossby, né? Porque como o modo de Rossby tem baixa frequência, né? Então ele é mais rotacional, enquanto que a divergência dele é pequena. E os modos de gravidade é o contrário, quer dizer, a divergência horizontal deles, do campo do vento associado com as ondas de gravidade, é mais expressiva. Então, ou seja, o campo da divergência ele é basicamente dominado, quer dizer, ele é resultado da atividade das ondas de gravidade, né? Então, o que a gente vê analisando o campo da divergência, então você tem, por exemplo, essas oscilações rápidas, né, que é basicamente resultante da propagação de fase das ondas de gravidade, e essas oscilações são moduladas, né, ou seja, então a amplitude dessas oscilações é modulada, né, com o tempo. E essa modulação é exatamente resultado da troca de energia das duas ondas de gravidade, né, porque, veja, por exemplo, aqui, ó, então, na verdade, a divergência, por exemplo, aqui no Equador, né, é basicamente resultado da atividade do modo B. Enquanto que a divergência aqui em 12 graus de latitude, quer dizer, 12 graus aqui seria 1 raio de deformação de Rossby, né? A divergência aqui seria resultado da atividade do modo A. Então, por exemplo, quando a amplitude, por exemplo, dessas oscilações aqui no Equador é máxima, aqui, por exemplo, em 12 graus é mínima, né? Certo? E aí, ao contrário, quando aqui em 12 graus de latitude é máxima, aqui no Equador é mínima, né? Então, quer dizer, então você vê que como que as trocas de energia entre os modos, elas vão implicar em mudanças de regime ali na solução no espaço físico ali, né? Nos campos do vento, por exemplo, da pressão, né? E da mesma maneira, quer dizer, por exemplo, você tem um modo, por exemplo, né? Sei lá, que tem mais energia cinética, por exemplo, e um outro modo que tem mais energia potencial, por exemplo. Então, quando esses modos trocam energia, então, por exemplo, quando a energia de um modo é máxima, você tem mais energia cinética. Quando a energia do outro modo é máxima, você tem mais energia potencial. Então, ou seja, as trocas de energia entre os modos também podem ter implicações para as conversões de diferentes formas de energia também, né? Certo? Bom, beleza. Então, basicamente isso, né, que tinha para apresentar aqui na aula de hoje, né? Então, bom, agradeço aí a presença e a paciência de todos aí.